30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino. Olá, chegamos ao 12º 30 Minutos de Vasco, o podcast do Jornal Globo dedicado 100% ao torcedor cruzmaltino. Toda semana, no site ou no seu tocador favorito, temos podcasts diferentes para os 4 grandes do Rio, mas aqui você escuta meia hora só do Gigante da Colina. Hoje vamos falar sobre o caminho mais curto, porém não é o mais fácil, porque o caminho do Vasco aí não é tão simples nessa competição, em busca de um título na temporada, que é a Copa Sul-Americana. O clube enfrenta o Caracas pela segunda fase, primeiro em casa, em São Januário, e depois decide uma vaga entre os 16 melhores na Venezuela. Eu sou o Renan Damasceno e quem está aqui comigo é Bruno Marinho, setorista do Vasco nos jornais O Globo e Extra. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Renan. Como vai? Tudo certo? Vou bem, esperando que o Vasco recupere, né, Marinho? Acho que é o que a gente está querendo, né? Com certeza, né? O Vasco que passa aí por um longo período sem vitórias, e para bater um pouquinho esse papo com a gente tem como convidado especial o Wallace Neguerê, um torcedor do Vasco famoso nas redes sociais, justamente por decretar feriados toda vez que o Vasco consegue uma vitória na temporada. Só que eu acho que o Neguerê está um tempinho sem decretar um feriado. Fala aí, Neguerê, como é que vai? Fala, meus amigos, tudo bom? Prazer estar com vocês aí, debatendo e fazendo esse bate-bola aí, falando do Vascão. Tô com saudades, Zezé que tá sofrendo, né, cara? Não come um doce já tem um tempo já. Mas eu digo, quem zoou, né? Quem bateu, que a partir de quarta-feira o bicho começa a pegar. Pô, amém. Faz muito tempo que ele não faz um gargarejo com refrigerante, né? Nada, só com água. Olha, pra gente ter uma ideia, a última, o Vasco tá 9 partidas sem vencer na temporada, e a última vitória do Vasco na temporada, em 2020, foi no dia 13 de setembro, sobre o Botafogo, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então, realmente, aí faz bastante tempo que o Zezé, o filho do Wallace Neguerê, tá sem poder curtir o feriado que o pai decreta. E me fala uma coisa, Neguerê, como é que você começou essa brincadeira? Quando que você começou a postar esses vídeos nas redes sociais que rapidamente viralizaram, se transformaram num sucesso, inclusive, entre torcedores de outros clubes? Eu já cansei de receber vídeos de rubro-negros, de tricolores, botafoguenses, com algumas das suas brincadeiras com o Zezé. Como é que isso começou, Neguerê? Cara, na verdade, até hoje eu tô assustado com isso tudo, né? Eu sou oriundo da arquibancada, eu que sou um cara, sabe, bastante até fechado, né, para algumas pessoas, mas eu sou muito brincalhão. Eu fiz um vídeo com o Zezé no carro e viralizou, cara, de uma forma. E quando eu publiquei no meu Twitter, eu tinha acabado a bateria. E eu fui buscar o Zezé na escola, aquela coisa toda. Zezé querendo brincar no celular, e eu falando que não. Aí ele já queria chorar, né? Eu brincando com ele sempre, desde novinho, ele sempre gostou de cantar as músicas da torcida para me alegrar. Para querer alguma coisa em troca, ele cantava a música da torcida, porque ele sabe que eu gosto, né? Aí eu deixava, me convencia. Aí ele cantou. E aí quando ele cantou uma música, eu dei um tapa nele, cara, acho que foi forte. Esse moleque chorou, cara. E eu publiquei, eu achei engraçado, né? Porque ele é muito artista. E eu falei, moleque, você é muito doido. Aí eu publiquei. Quando eu cheguei em casa e tal, conversando com a nega velha, aquela coisa toda, aí um brother meu liga pro celular da minha esposa. Oi, assim, o negão tá aí? Pô, tá. Chama ele aí pra mim. Cara, cadê o telefone? Pô, meu telefone não vou botar pra carregar. O que houve? Ele, cara, tu tem noção do que tá acontecendo no teu Twitter? Eu falei, não. Ele, então olha aí. Pô, quando eu liguei, irmão, não parava de apitar seguidor, meu Deus. E eu sempre tive essa vontade, né? Não só pra torcida do Vasco. A gente tá vivendo um momento muito difícil, né? Onde o torcedor raiz, ele tá acabando, de fato. A elitização do futebol, né? O mercado, né, futebolístico, ele tá entrando não digo nem num colapso. Ele tá com essa modernidade toda que tá vindo, né? O torcedor raiz, ele tá se perdendo, né? O trabalhador, de fato, que tem o futebol como sua válvula de escape, ele tá perdendo o seu espaço, entendeu? Nessas arenas, com os preços, com os jogos tardes. Então, eu sempre tive essa vontade de ser esse elo, né? E o que eu faço com o meu filho, né, que eu já tentei parar várias vezes e não consigo, é esse sentimento de pai para filho, né, da conversa, das brincadeiras, da zoação, daquela
rivalidade, cultivar a rivalidade, óbvio, com respeito, né? Mas você manter viva a tradição de um torcedor, né? Porque a gente está se perdendo e eu tenho muito medo que isso um dia acabe e o futebol vire um teatro, né? Coisa que a gente não pode deixar acontecer. E como é que é para você, Wallace, trabalhar essa vascainidade no Zezéu dentro de um momento em que, assim, você, enquanto torcedor do Vasco, viveu grandes momentos, times vitoriosos, conquistas fantásticas. O Zezéu é de uma geração que tem passado aí por um período de seca, né? O Vasco não consegue ter aqueles resultados que tinha antigamente. Como é que é para você esse trabalho de poder passar essa paixão pelo Vasco, mostrar para ele a grandeza do clube, ainda que os resultados em campo não sejam tão bons? Como é que é esse trabalho para você, cara? Para mim é muito fácil, cara, é muito fácil. Não seria tão fácil se meu clube não tivesse uma história tão grande, né? Eu converso com o Zezéu desde muito novinho, eu sempre venho conversando com ele, de que não é só títulos, né, cara? O Vasco tem uma história muito grande social. O Vasco transmite, né, uma positividade muito boa para a sociedade. Então o Zezéu, ele já milita em relação a isso, entendeu? Então ele precisa entender que meu time não ganhou, mas eu sou Vasco por isso. O meu time está há muito tempo sem ganhar o título, porém eu sou Vasco por isso. Eu já ganhei muito título, eu já lutei por isso, já lutei por aquilo. Então eu sou a resistência em cima daquilo que eu acredito, né? E é muito, muito bom você conversar isso com ele, porque o que acontece hoje em dia você vê as crianças, elas estão vendo, ela viu Real Madrid, ela vê Barcelona, ela, né, teve um período que ela viu São Paulo, ela viu... Então, assim, o Vasco, por ser um clube muito tradicional, que vive um ambiente político, não de agora, de muitos anos, que vem conturbando, né, o clube, então as coisas não acontecem da maneira que deveria acontecer. Né? Zezéu nasceu em 2011, um ano que a gente, né, montamos um elenco, estávamos desacreditados, a gente foi lá, buscou a Copa do Brasil, um título inédito pra gente, e foi o ano que Zezéu nasceu. Zezéu é pé quente, né? E ao longo desses anos a gente vem brigando, né, embaixo da tabela, que é muito desconfortável, e a gente vai mostrando para ele, olha só, estamos passando por isso, por esse momento, por causa disso, e, né, já isso vai passar, isso aí, as pessoas, eu acredito que em breve alguém, né, ligado à arquibancada, ligado ao povo, vai assumir o Vasco, vai dar novo horizonte ao Vasco e a gente vai poder voltar a ter os momentos de glória, que vai apenas, né, coroar aquilo que eu sempre falo com o Zezéu, né? Vai apenas alimentar mais um pouquinho a nossa história. Muito bom, todas as histórias. Eu gosto de ver os vídeos ali do Zezéu que você posta ali no Twitter, é sempre divertido. Eu acho que dá uma amenizada nessa temporada do Vasco, principalmente nessas últimas semanas, né, que tem sido mais difícil para o clube, com troca de treinador, enfim. E bom, e todo início de campeonato, né, Marinho, Negreira, cria-se uma expectativa. Não o início, né? Porque a Sul-Americana agora retoma pela segunda fase. Na primeira fase o Vasco superou o Oriente Petroleiro ali da Bolívia e agora tem a expectativa de enfrentar o Caracas, como eu disse no início do podcast. Primeiro em casa, depois fora. E Marinho, o que esperar desse Vasco na Sul-Americana agora? Olha, eu acho que o mais importante que o Vasco tem que ter na cabeça para essas duas partidas é de que o adversário talvez não seja tão fácil quanto se imagina, por ser um adversário venezuelano. Pesquisando a respeito do Caracas para esse podcast, eu pude ver o seguinte: a campanha do Caracas na Libertadores, a gente não vou nem levar em consideração o campeonato venezuelano, porque a gente sabe que realmente é um nível mais baixo, mas a campanha do Caracas dentro da Libertadores foi uma campanha muito boa, uma campanha bem honesta. O time terminou em terceiro no Grupo H, atrás do Boca Juniors, que terminou em primeiro, e só não foi o segundo colocado do grupo porque ficou atrás no saldo de gols em relação ao Libertad do Paraguai.
mas conseguiu os mesmos 7 pontos, com 2 vitórias na competição. Então, assim, não foi um terceiro lugar baba, digamos assim, foi um terceiro lugar ali com potencial para ser segundo. Então, ou seja, eu acho que isso é um grande sinal de que o Vasco vai ter um adversário um pouquinho mais difícil do que se espera. Ainda assim, o Vasco é favorito, principalmente, eu acho, pela empolgação que traz, pela expectativa de que se traz a chegada do Ricardo Sapinto, o trabalho que ele está tentando implementar. Eu acho que tudo isso cria um ambiente favorável para o Vasco seguir na competição. O que você acha, Negreira? O que você está esperando para esses jogos aí? Eu acho assim, eu acho que o Vasco ele tem uma grande chance de se reabilitar, né? Começando agora na Sul-Americana. Eu acho que também não vai ser um jogo difícil, porém nós temos que ser Vasco, né? O Vasco precisa se posicionar no primeiro jogo, né? E jogar bem lá, né? Mas se você fizer uma análise da tabela como um todo, o Vasco, ele passando, né? Ele se torna um grande favorito, né? Porém, com essa chegada do novo técnico, nova metodologia de trabalho, chegando gente nova, né? Gostei muito do que vi no segundo tempo do jogo contra o Corinthians, apesar da derrota, mas o Vasco já se mostrou ser outro, né? Ter outra postura. Então eu não acredito que o Vasco irá sofrer aquele drama todo para poder passar. Óbvio, o momento que o Vasco vive não é aquele momento que possa passar um pouco de tranquilidade para o torcedor. Mas se o Vasco se posicionar como Vasco, ele passa e passa bem, né? E passa bem. É bom. Até para dar uma pontuada no que o Marinho falou, o Caracas foi muito bem na fase de grupos da Libertadores, conseguiu empatar com o Boca, só não se classificou para a segunda fase porque nas últimas 2 rodadas ele perdeu para o Independiente de Medellín, perdeu para o próprio Boca. A rodada final ali que contou esse saldo de gols negativo foi porque tomou um 3-0 do Boca, que é obviamente um dos favoritos do time. Na temporada passada o Caracas foi vice-campeão venezuelano, perdeu para o Táchira, né, que é o time mais tradicional, e lá a temporada está sendo retomada agora, então tá vindo no início de trabalho. O técnico do Caracas, o Marinho, é o Noel San Vicente, você lembra dele? Ele treinou a seleção venezuelana na última eliminatória, uma figura assim até bem conhecida do futebol venezuelano, mas enfim, é um time que pode render surpresas, né? É um time que, igual que você falou, a gente tem que ter algumas cautelas, né? Sim, mas com certeza passando, aí eu concordo mais com o Negreira. Eu acho que o Vasco no sorteio ali, o chaveamento foi bom pro Vasco, sim, de fato. Inclusive, se continuar sendo assim, o Vasco pode de repente chegar numa final, só ter uma final com um adversário que você diga realmente de mais peso, né, Wallace? O São Paulo da vida, o Independente, se não tá do outro lado da chave. No restante, são times aí que, se o Vasco der uma sorte, pode ter um caminho razoavelmente tranquilo para lá. E, pô, uma finalzinha de Sul-Americana nessa temporada seria dos sonhos para torcida. Do lado de lá da tabela eles vão se degladiar, né? Vai sobrar alguém. Lá pode ter zebra, né? Do lado de lá pode ter uma surpresa. São Paulo pode cair, né? Então, assim, ganhou nos pênaltis do Fortaleza, mas, né, camisa. E o Vasco é a mesma coisa, tá tudo igual, né, cara? Tá todo mundo voltando, tá todo mundo jogando, tá todo mundo, não tem torcida, então se torna algo assim que pode trazer surpresa. Então o Vasco deu sorte nesse sorteio, pode dar sorte, né, no decorrer da sorteio, perdão, né, desse confronto, pode continuar dando sorte e chegar numa final com chance de ganhar, né? Com chance de ganhar, eu acredito. Entendeu? Eu acredito muito. E você acha que o Vasco de repente tem que priorizar uma Sul-Americana justamente por conta desse cenário mais fácil, ou não dá para abrir mão do brasileiro, né, uma vez que o Vasco está brigando para escapar da zona de rebaixamento? O que você acha, cara? Não dá. Não, tem que ganhar a Sul-Americana e tem que jogar o brasileiro também com muita seriedade, né? Porque o momento que o Vasco vive político, né, muito complicado, atrapalha muito, entendeu? Então não dá para você priorizar a Sul-Americana e ficar ali embaixo da tabela, porque amanhã você vai virar a chave, já é um outro campeonato, uma outra mentalidade, uma outra visão. Mas só que o Campeonato Brasileiro está aí,
né? Nós estamos lá embaixo, estamos lá na lanterna, nós já fomos líder, né? Então, assim, o elenco sentiu isso, a pressão, né? Então, eu acredito que ganhando quarta-feira, ganhando do Goiás, né? A gente já começa a respirar melhor, a gente já começa a né, enxergar novos horizontes dentro do brasileiro. Você em cima ali no brasileiro, tranquilo, né, sendo um blindado do ambiente político, aí sim, você pode, né, colocar um foco maior em cima da Sul-Americana. Mas nesse momento você tem que jogar a Sul-Americana e jogar o brasileiro por igual com a vida. Não dá para brincar, não. Sim, eu concordo com você. Eu acho que a gente vai ter um termômetro melhor para ver a respeito disso, né, do que prioriza, se não prioriza nada, se joga as duas com força máxima. No decorrer que a gente for vendo o trabalho do Ricardo Sapinto e ver como a comissão técnica dele vai conseguir administrar a questão do desgaste das lesões, né? Porque com o Ramon, até agora o Vasco tem mostrado um preparo físico não tão bom em muitos casos de lesão, né? Toda hora você tem jogador fora por lesão muscular e isso desfalcando o time, o elenco já não é lá muito grande, então faz com que o Vasco seja obrigado a poupar jogadores por conta disso. Agora, se o Vasco conseguir administrar isso melhor, por exemplo, voltando a ter o Cano com uma sequência, ele já não pôde jogar o último jogo porque sentiu o músculo no aquecimento, então assim, se você conseguir administrar isso, eu acho que aí a gente pode pensar, não, do jeito que dá para jogar força máxima no brasileiro, para garantir logo a permanência na primeira divisão e na Sul-Americana aí sonhando com o título. Bruno, é aquele negócio, eu não falo nisso, permanência na primeira. É muito pouco, né, cara, pro Vasco, entendeu? Sim, é verdade. A gente tá passando, a gente tá passando. Eu falo para as pessoas, olha só, perdemos agora, erro nosso, né? Perdemos pra gente mesmo, porque foram tudo vacilo, né? Se você analisar os jogos, o Vasco, nem entrou em campo, né? Então, agora assim, ligar a chave de novo e começar a pontuar e começar a ganhar. Porque no brasileiro, se você fizer uma análise bem precisa, só tem 3 times ali, né, que tem um diferencial, né? Tá se mostrando ser bem capacitado o Inter, né? O Atlético e o outro que eu esqueci, mas você sabe qual é. Então... Você me lembrou o Marcelinho Carioca. Você lembra quando o Marcelinho Carioca jogou no Vasco? Que ele só chamava o Flamengo de o rival? Ele não falava o nome do Flamengo. E a pressão no ombro dele, quando ele chegou. Exato. Chegou o bonezinho da Força Jovem, aquela tropa ali atrás dele. É o rival. Ele não falava o nome Ele e o Beto sofreram muito, viu, cara? Nossa senhora, eu lembro disso. E o Eurico falava na época, dá uma chance pro cara, e nego não queria dar essa chance. Mas, enfim... Então, se você fizer essa análise, cara, desses 3 em dia, tá tudo igual, entendeu? Então, se você ganhar verdade, 2... tá muito próximo. Se você ganhar 2 partidas, você já sobe. Se você ganhar 3 ali, você já sobe legal, já pode entrar até na zona de classificação da Libertadores. Então, é não vacilar, né? Eu acho que o emocional do Vasco agora vai contar mais, entendeu? Com a chegada do novo técnico, igual você falou, eu acho que o vestiário ganhou um novo gás, né? Eu acho que dependendo do resultado amanhã, já vai com Goiás já com a outra visão, com a outra cara, entendeu? Recuperando o tempo perdido, né? Que nós, se não tivéssemos perdido aqueles pontos bobo, né? Hoje nós estaríamos tranquilo, né? Pensando em entrar em crise, né? Mas eu acredito que o Vasco vai subir de novo na tabela, isso aí sem sombra de dúvida. Na semana passada nós gravamos um podcast especial em homenagem aos 80 anos do Rei Pelé, e agora até queria falar para quem nos acompanha sempre ou quem está nos ouvindo pela primeira vez, é só clicar aí em seguir no seu tocador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Google Podcast, que você recebe e vai ver a nossa listagem ali de podcasts. Na semana passada fizemos um muito especial sobre o Rei Pelé, que afinal é um rei vascaíno, declaradamente vascaíno. Então não tivemos na última edição a participação do Carlos Eduardo Mansur,
que é o nosso colunista, e ele volta hoje para falar um pouco desse início de trabalho do Ricardo Sapinto. A gente até comentou um pouco, e a gente vai ouvir aí o Mansur comentando essa virada de chave do Vasco para dar um novo ânimo, uma nova motivação na temporada, no quadro Fala Mansa. Alô, Renan, Bruno, Wallace, um abraço para vocês. Olha, seria um absurdo dizer que em um jogo Sapinto consertou o time do Vasco, ainda mais diante do resultado contra o Corinthians, que deixou no torcedor vascaíno uma natural sensação quase que de terra arrasada. Afinal de contas, foi uma derrota em casa para um time que vinha mal no campeonato, que colocou o Vasco na zona de rebaixamento, enfim, uma sucessão de notícias ruins. Mas no meio disso tudo é possível achar alento da estreia e nesses dias que ele vem tendo para preparar o Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Primeiro, do ponto de vista individual, o Vasco teve algumas boas atuações naquele jogo. O aproveitamento do Carlinhos, primeiro como um meia mais ofensivo, depois se juntando à dupla de volantes, quando o Sapinto partiu para um esquema quase um 4-2-4 no fim do jogo, tentando mudar o resultado. A entrada do Léo Gil se mostrou um volante muito dinâmico, inclusive suprindo uma questão desse time do Vasco, que é um momento difícil do Andrei. O Vasco tem o Benítez para entrar, tem jogadores que podem se juntar a esse time, enfim. Há notícias boas desse jogo em São Januário, e não só do ponto de vista individual, há também a questão coletiva. O Vasco já ensaiou ao menos, sob o comando do português, que chegue mais direto ao gol, chegue mais rápido à área adversária e que consiga em poucos passes se aproximar do gol rival. É evidente que é tudo muito embrionário, o trabalho mal começou. O Vasco se apresentou diante do Corinthians com dias de treino do Sapinto, terá agora um período maior, até a segunda partida sob o comando do português, que chega num momento de extrema pressão, mas que na sua primeira apresentação com o novo comando deixou alguns sinais de que o torcedor do Vasco possa enfim ter um horizonte de melhora numa temporada extremamente difícil. Um abraço para vocês, até a próxima. É isso, participação do Carlos Eduardo Mansur. E para conversar com a gente, mandar sugestões e críticas, use no Twitter a hashtag 30 Minutos Vasco, 30 numeral Minutos Vasco, que as observações de vocês sempre nos ajudam a pautar os próximos episódios. Então, suas ideias, suas dúvidas, ele pode mandar para a gente, pode mandar usando a hashtag que a gente usa sugestões para criar e definir a pauta dos nossos próximos podcasts. Antes até de ir para o próximo assunto aqui, Marinho, a gente comentou dos próximos desafios do Vasco na Sul-Americana. Se o Vasco passar pelo Caracas, tem aí pela frente Esportivo Luquenho ou Defensa e Justiça da Argentina, e depois mais para frente pode ter Júnior Barranquilla e aquilo. O mais difícil mesmo vai ser ali na final, que pode pegar esses times aí que caíram da Libertadores, que são sempre times mais difíceis. A gente, até para explicar para quem está nos ouvindo, como teve esse gap aí muito grande por causa da pandemia, a gente está entrando agora na segunda fase da Sul-Americana. Teve a primeira fase lá no começo, do começo do ano, que o Vasco passou pelo Oriente Petroleiro, e agora nessa segunda fase da Sul-Americana, a gente tem os 22 times que foram classificados na primeira fase, além dos times que caíram como terceiro colocados na fase de grupo da Libertadores, além de equipes também bem colocadas que caíram na fase anterior à fase de grupos. Então, além do Vasco, tem São Paulo e Bahia representando o Brasil, e o caminho do Vasco aí, ele enfim, pelo menos teoricamente, um caminho que pode chegar a um título nessa temporada. E Marinho, falando em mudanças, além da questão tática, enfim, ali do Ricardo já estar conhecendo e começar a conhecer o grupo, o que já é possível ver de grande mudança? Tem algum jogador que ele já quer trabalhar, já tem posição que ele quer mudar? O que ele já indicou de mudanças de verdade no Vasco, de mudança ali no time? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente já pôde reparar foi o avanço do Carlinhos, né? O jogador que foi contratado, que não vinha tendo uma sequência boa de jogos, muito porque ele estava sendo escalado como segundo volante. E, pelo visto, o Ricardo Sapinto, que conhece o jogador por terem trabalhado juntos no Standard Liège da Bélgica, o Ricardo Sapinto escalou ele como meia de criação nessa última partida contra o Corinthians, e ele foi o melhor jogador do Vasco em campo. Então, ali ele já sinaliza uma mudança de posicionamento no Carlinhos, e eu fico curioso para saber como que ele vai fazer para colocar o Carlinhos, manter o Carlinhos nessa função quando o Benítez voltar para a equipe titular, que o Benítez não jogou nessa partida contra o Corinthians. Então,
depois que o Benítez estiver em campo, como é que ele vai fazer? Vai escalar o time de 4-4-2? Ou então vai, de repente, mudar a posição do Benítez para manter o Carlinhos ali? Não sei, vamos ver como é que ele vai fazer. Outra coisa que ele já sinalizou, que eu achei interessante, ele deu uma entrevista para a imprensa portuguesa dizendo que ele gostaria de ter o Thales Magno um pouco mais centralizado, um pouco mais próximo do gol. A gente já tinha visto ele jogando dessa forma nesse período de interinidade do Alexandre Gaceli, né, que ele ficou ali entre o Ramon Menezes e o Ricardo Sapinto, e o técnico interino já tinha feito isso. Já tinha adiantado o Thales Magno em relação ao que ele vem atuando com o Ramon Menezes. E o Sapinto parece que quer realmente que o Thales seja um cara mais próximo da área, que finalize mais, que marque mais gols. Eu acho que isso é importantíssimo, até porque com o Ramon a gente via que ele voltando muito para recompor na marcação, para começar a jogada na intermediária defensiva, ele sentia muito. Ele parecia que tinha um futebol dele ali minado. Eu não sei se o Negreiros concorda comigo. Eu acho, de fato, que ter o Thales mais próximo da grande área pode ser um ganho pro Vasco. O que você acha? Tu viu o segundo tempo contra o Corinthians, né, nos 25 finais, que o Thales ele jogou nessa posição. Em relação ao Carlinho, eu não sei se no 4-3-3 ele consegue manter o Carlinho, né? Eu não consigo visualizar quem ele tiraria. Mas no 4-4-2 dá para ele fazer manter o Carlinho, né? Vamos ver como é que vai chegar o novo reforço. Mas eu tô bem confiante em relação a essa visão que ele tem do Thales, né? O Thales não tá sendo bem aproveitado naquela posição que ele tá jogando, porque não é a função dele. Nós sabemos que ele joga ali na cara do gol, é um moleque, um talento que tem que ser bem aproveitado. Ele vai priorizar, ele vai colocar cada um na sua função, vai tirar o máximo, né? E tem que focar na preparação física. Sem a preparação física não vai conseguir jogar com intensidade. Carlinho vai ficar correndo igual um maluco, então não dá, entendeu? Tem que ter o físico bom e tem que cada um jogar na sua. Aí sim começa a dar liga. Eu acho que em termos de nomes, né, vamos ver se ele vai conseguir esquematizar a equipe para jogar com essa configuração, mas em termos de nomes eu acho o meio de campo muito interessante. Tendo o Andrei, o Leonardo Gil, né, que jogou pouco, mas deixou uma boa impressão, o Carlinhos e o Martim Benítez. Eu acho que esse meio de campo com esses 4 jogadores, se eles conseguirem ali criar uma sinergia, uma forma de jogar juntos, eu acho que pode ser um bom meio de campo pro restante da temporada. O meio de campo fica muito brigador, né? O meio de campo fica muito intenso. O Gil, ele consegue dar muita dinâmica, né? Ele entrou bem, botou para correr todo mundo que estava ali parado, perdido. Ele botou principalmente, né, nas pontas, as bolas esticadas, aquela coisa toda. Isso mesmo. Mas a gente precisa analisar o seguinte: será que vai dar certo o Andrei com ele, com o Carlinhos, né? Porque podem bater cabeça também, porque o estilo de jogo deles são quase parecido, né? Sim, então a gente precisa... Tem que ver como organizar isso, né? Tem que organizar, porque se der certo também, deixar o Benítez trabalhar, né, a bola ali na frente da quebrada daquela linha, né, do volante da zaga adversária, cara, ele vai colocar o Cano toda hora na cara do gol, isso pode ter certeza. Né? Mas vamos ver se vai dar. Eu acredito que vai dar certo. Dá certo, sim. Eu acho que não tem segredo, não. Como o Vasco é para quem acredita, né? O Vasco é para quem acredita. Tá certo. E Bruno Negreiros, a gente tá indo aqui pra reta final dos nossos 30 minutos já? Aqui pros nossos acréscimos já. Hoje foi mais rápido que a gente... tá virando clichê esse negócio de eu falar aqui. Mas é verdade, Mas passa muito rápido aqui. Eu fico monitorando aqui pelo tempo aqui. Quando eu olho no relógio, já estamos aqui com 28 minutos, 30 minutos. E Bruno e Negreiros, geralmente a gente dá os palpites aqui nos nossos acréscimos para as próximas 2 rodadas. Mas como o Vasco está em 2 competições agora e são resultados que interessam muito ao torcedor, vamos fazer dos 3 jogos. Começando pelo Negreiros, como que você acha que vai ser esse jogo do Caracas de ida e volta e esse jogo contra o Goiás no fim de semana? Porque, enfim, é aquilo que a gente não esperava, mas o jogo contra o Goiás agora é um confronto muito importante para o Vasco, direto, pelas pretensões de sair da parte de baixo. Uhum. Né? Assim, Vasco 2-0, né, amanhã.
e vai ganhar de 1-0 lá, sofrendo bastante, né? Porque se não sofrer, né, não é Vasco. E contra o Goiás, nós vamos ganhar de 3-1. Poxa, e aí, Marinho, mantém essa mesma pegada? Eu não sei se eu mantenho a pegada da vitória lá em Caracas, não. Mas eu tenho muita convicção de que o Vasco vence esses 2 jogos. Eu acho que o ambiente é propício, eu acho que o trabalho do Ricardo Sapinto pode já começar com algum resultado já. O Goiás é um time que é o último colocado no campeonato, que o Vasco tem totais condições de vencer em casa. Eu acho que 2 vitórias, acho que uma boa vitória nesse primeiro jogo e de repente um empate lá em Caracas para garantir a classificação sem maiores sustos. Então é isso, gente. Tempo esgotado aqui para o nosso 12º 30 Minutos de Vasco, o podcast do Jornal Globo dedicado exclusivamente à torcida vascaína. Nessa conversa a gente conta sempre com convidados muito especiais e a equipe de esportes do Jornal Globo, que são as mesmas pessoas que levam a vocês informações e análises de qualidade todos os dias. Lembrando, nos envie perguntas e sugestões com a hashtag 30 Minutos Vasco, e vocês também podem nos encontrar pelas redes sociais, começando pelo Wallace Neguerê. Wallace, a torcida que já te encontra, já te segue, pode te acompanhar onde, hein? Tem o Twitter, né, que é WRMendonca80, né? Todo mundo tá lá me seguindo, quem não segue, por favor, segue. No Instagram, que é o Wallace_Neguerê. E tem o Zezeu também, né? Zezeu_Vasco. Tá lá, batendo papo, só fala de Free Fire e doce. Vamos lá, pra poder... Que vida boa, hein? Que vida boa. Deixa ele, já as contas chegam pra ele também. Daqui a gente tem boleto. A gente cogitou do Zezeu participar também, mas o Neguerê disse que ele estava ocupado. O que ele estava fazendo aí, Neguerê? Ele tava jogando bola, ele tá ali. Toda hora ele vem aqui, ó, ei. Muito bem. Faz muito bem. Eu na idade dele também. Eu na idade dele ia gravar podcast de manhã. Tá maluco. Mas, Zezeu, tu vai voltar pra aula, Zezeu. Ele, pô, é a pandemia, pô. Eu falei, moleque, tu é mentiroso. Preocupadão com o Covid, né? Não só ele. Preocupado. Bruno Marinho, semana que vem estamos aqui de novo, né? Com certeza, Renan. Muito obrigado aí. Mais um episódio que a gente grava. E, Neguerê, grande abraço, meu velho. Foi um prazer. Obrigado vocês pelo convite. Abraço. Fica com Deus aí, gente. Amém. Vamos lá, gente. A edição deste podcast é de Matheus Correia, coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado. Até semana que vem. Tchau, tchau. 30 Minutos de Vasco, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor cruzmaltino.